E hoje é uma noite de renovo. Diga amém. Deus quer te renovar nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. 40, melhor, a partir do versículo 29. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera aí. Espera um pouquinho. Diz assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como? Subirão com asas como? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pai, abençoa a ministração da tua palavra, Senhor. Que ela venha trazer para nós nessa noite, Pai, um renovo, Pai, um impacto da tua presença, Senhor. Que ela venha transformar, ó Pai, os nossos corações, ó Pai. Que ela encontre em nós, ó Pai, um terreno fértil para dar frutos, ó Pai. Porque nós queremos sair daqui transformados, ó Pai, em águias renovadas, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Isaías, profeta messiânico, tem uma visão, uma revelação, uma palavra vinda do coração de Deus para a igreja. Ele diz e nos compara com águias, porque todos nós aqui esperamos no Senhor, amém? Alguém aqui não está esperando no Senhor? Todos aqui esperam no Senhor, amém? Então, se você espera, em outras versões está confia. Se você espera, se você confia, Deus chama você a ser uma águia. Você tem que entender que quando um profeta, quando o próprio Senhor Jesus usa simbolismos para se referir a nós, ele usa simbolismo de peixes, usa simbolismo de árvores, usa simbolismo de corças. O que ele está fazendo? Ele está comparando com algo que é comum àquele povo. Quando se falava que os que confiam no Senhor são como águias, para aquelas pessoas era normal, era fácil de entender, porque aquilo era algo de convívio normal deles. Mas talvez para nós não seja tão fácil entender por que nós somos como águias. Será que é só porque a águia voa? Será que é só porque a águia é bonita? Não. Há algumas coisas sobre a águia que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite. Algumas coisas sobre esse pássaro tão espetacular que nós temos que ponderar nessa noite. Primeira coisa que eu quero falar sobre a águia. Você já viu alguma bandeira ter uma galinha? Você já viu algum brasão nobre ter um pelicano? Algum país tem uma galinha da Angola como símbolo? Mas quantas vezes você vê em brasões, você vê em bandeiras, você vê como símbolos a águia? O Império Romano era o símbolo da águia. Os Estados Unidos tem como símbolo a águia. A Pérsia tem como... Vários países tem como símbolo a águia. Por quê? Como você, a águia é um símbolo de força, poder e nobreza. Diga amém. Nós somos símbolo nesse mundo de força, poder e nobreza. Quando as pessoas olham para você, elas devem ver força, poder
e nobreza. Diga amém. Você tem que ser símbolo. As pessoas têm que olhar para nós e falar: poxa, aquele irmão ali, ele tem uma força que eu vejo que não vem dele. Ele tem um poder de oração. Quando ele ora, as coisas acontecem. E ele é uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa que é exemplo. Isso é uma águia. Força, poder e nobreza. E o que tem de crente sendo símbolo de fraqueza, desespero, 7-1. O que tem de crente representando totalmente o contrário do que nós fomos chamados. Deus nos chama para ter uma posição. Diga amém. E não é uma posição de derrotado. Não é uma posição de coitadinho. Não é uma posição de vítima. É uma posição de força, poder e nobreza. Diga: eu recebo isso. Você foi chamado para isso. Passamos por lutas, passamos por provas. Mas o Senhor nos dá força, poder e nobreza. Está passando por luta? Passe com força. Está passando na prova? Passe com poder, porque Deus te dá poder. Está passando na dificuldade? Passe com nobreza, de forma digna. Porque o Senhor é aquele que nos tira do vale e nos coloca nos montes. Outra coisa, que é a característica mais observada da águia. Qual é? A águia tem uma visão tremenda. A águia voa aproximadamente, ela voando a 200 metros de altura, ela consegue ver algo do tamanho de uma moeda. Ela é uma distância incrível. Ela consegue ver um peixe de 8 centímetros pulando na água. A tua visão te traz paz ou inquietação? A tua visão te traz derrota ou vitória? Como você vê o mundo? Como você vê as tuas lutas? Vai ser aquilo que te dá derrota ou vitória? A Bíblia fala sobre um homem chamado Pedro. E Jesus fala: Pedro, Pedro virou: Jesus, na passagem da tempestade, se és tu, diga para mim ir até você. Jesus fala o quê? Vem. Então Pedro bota os olhos em quem? Em Jesus. Ele está com a visão certa. E ele começa a andar sobre as águas. Só que a visão de Pedro levou ele para a derrota, porque ele começou a olhar as dificuldades, a tempestade. Ele não estava vendo um milagre. Que entenda bem, aconteceu um milagre. Não aconteceu um milagre? Pedro andou sobre as águas. Pedro estava lá, andando como se estivesse andando no chão firme. Aconteceu um milagre. Mas o milagre acaba quando você perde a visão. O milagre não se concretiza se você perder a visão. Quando você perde a visão, você perde a bênção. Quando você perde a visão, você perde a vitória. Por quê? Da mesma forma, quando Estevão está ali, diante do sinédrio, diante dos seus acusadores, o que acontece? Dão uma sentença de morte para Estevão. Aí Estevão começa a chorar. Eu sou crente há tanto tempo. Por que isso está acontecendo comigo? Vão me matar, Senhor. Ele fala isso. A Bíblia fala que Estevão vê. Olha a visão espiritual. Vê o Deus Pai e Jesus à destra.
no meio da luta, no meio de uma sentença de morte, a visão de Estevão deu a ele a vitória final. Ele não foi como um condenado, como um culpado, não, ele foi sim sentenciado à morte, mas como vitorioso. Porque os olhos dele estavam abertos, porque ele tinha visão de águia, porque ele não estava vendo o problema, ele estava vendo através do problema. Você nessa noite tem que ver através do seu problema o que Deus quer fazer, diga amém. Amém. E você deve ver através do problema o que Deus pode fazer através dessa situação. Mas tem que ter visão de águia. Tem que esperar e confiar no Senhor. Às vezes, estamos passando por dificuldade financeira, contas estão atrasadas, aflição. Você tem que ver através disso, porque o seu Deus é maior. Às vezes você acha que a sua situação não tem jeito. Você tem que ver através disso, porque o nosso Deus dá jeito na tua situação. Diga amém. Amém. Outra característica da águia, e essa é muito interessante. Quando o filhotinho da águia nasce, ele sai do ovinho, inocente. A águia vai, alimenta ele, tem todo aquele cuidado. Gosta de manter ali com o nenenzinho ali no colo. A águia faz tudo pelo filhotinho. Não é verdade? Só que em determinado momento, a águia, uma bela manhã ou numa bela tarde, pega o filhotinho e sai voando. De repente o filhotinho deve pensar: poxa, a mamãe deve me levando para passear, que legal. Vamos lá. Ia lá. Olha, aquele novinho ali, olha que bonitinho, que legal. Só quando a águia voa mais alto que capaz, ela larga o filhote. Imagina o desespero daquele bichinho. Mamãe não me ama mais. Mamãe está me largando. Por que mamãe está deixando eu passar por isso? Sabe para quê? Para a águiazinha aprender a voar. Sabe por que você passa por provas? Porque Deus quer que você aprenda a voar, diga amém. Amém. Deus quer que você aprenda a viver milagres na sua vida. Glória a Deus. Deus, por que está fazendo isso comigo? Porque Ele quer te ensinar a voar alto. Aí a águiazinha vai caindo. Se a mãe vê que ela não vai conseguir voar, ela vai lá e resgata ela. Talvez na tua prova você ache que você não vai conseguir voar. Deus não vai te resgatar. Só que Ele vai voar mais alto. Em outro momento vai te largar de novo. Porque Ele quer que você aprenda a viver milagre. Porque se a águia não fizer isso, o filhotinho vai crescer com as asas atrofiadas, vai ser uma águia inútil e com o tempo ela vai morrer. Se você não aprender a ter fé, se você não aprender a passar pelas provas como um servo de Deus, com certeza você vai morrer. Porque você nunca vai ter experiência com Deus. Experiência com Deus, temos várias, mas as experiências com Deus que nos amadurecem são aquelas que Deus nos larga no meio do céu, para nós aprendermos a voar, nós aprendemos a acreditar, nós aprendemos que há um Deus poderoso que nos dá asas para voar, diga amém. Amém. Outra característica da águia: a águia é um dos poucos animais que só tem um parceiro. A águia tem um relacionamento, encontra um parceiro, e se esse parceiro morre, digamos assim, 90% das vezes, a outra águia morre também. A águia só tem um parceiro. Se você é como uma águia, você tem que ser fiel. Fiel ao seu Deus, fiel ao seu ministério, fiel ao chamado que Deus tem para a sua vida. Águia é um símbolo de fidelidade.
e nós temos que ser fiéis. Quantas pessoas trocam o que Deus quer fazer em suas vidas por um prato de lentilha? Quantas pessoas trocam o que Deus quer fazer nas nossas vidas por nada? Quantas pessoas traem ministérios? Quantas pessoas apunhalam o irmão que está do lado por querer assumir o cargo dele? Isso não é águia, isso é águia de rapina, isso é corvo. E tem muito corvo nas igrejas, pronto para apunhalar um ou outro, e por nada, porque o reino de Deus não é assim, por nada. Mas nós somos águias. Amém. E somos fiéis. Amém. Somos dedicados. Glória a Deus. Outra característica da águia. Eu vou pular algumas, porque eu quero entrar em outro ponto dessa mensagem. Quando está chovendo, a águia está voando, aí começa uma tempestade. Sabe o que a águia faz? Ela chega no cantinho, começa a chorar, se lamentar. Não faz isso não. A águia abre as asas mais ainda e sobe mais alto, voa por cima das tempestades. Deus está te chamando para voar por cima da tempestade. Porque se você está passando por uma tempestade nesse momento, eu quero dizer uma coisa: acima das nuvens continua brilhando o sol, e acima da tempestade o teu Deus continua sendo glorificado. Remandarabassuri, canta labaxérias, e canta labaxérias, e canta labassúrias. Glória a Deus. Eu li uma história uma vez sobre isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vila foi invadida pelos nazistas. E várias pessoas conseguiram fugir. Algumas foram capturadas. E pouco tempo depois, as tropas americanas, os aliados, invadiram aquela vila e conseguiram expulsar os nazistas. Só que enquanto eles estavam procurando a ver se havia mais nazistas escondidos, eles encontraram uma caverna. E ali na caverna havia o resto mortais de uma jovem. O que aconteceu com aquela jovem? Na hora da fuga ela foi ferida. E ela conseguiu fugir, mas veio a falecer naquela caverna. Mas o interessante é que eles viram na parede escrito o seguinte: ela pegou uma pedra, os irmãos e escreveu: creio no amor, mesmo que eu não sinta. Creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. E creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Diga amém. Amém. Porque mesmo se Deus aparentemente está em silêncio na sua vida, eu quero dizer uma coisa: acima das nuvens ele continua brilhando, acima das nuvens ele continua aquecendo o universo, acima da nuvem ele continua trabalhando pela sua vida. É só esperar que as nuvens vão ser dispersas e a águia vai poder voar novamente para baixo. Mas enquanto isso, voe por cima dos problemas. E Isaías diz que quando Isaías teve a visão profética do chamado dele, ele fala que havia serafins voando, e esses serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Isso quer dizer, quantos aqui são adoradores de Deus? Amém. Isso quer dizer o seguinte: um adorador tem reverência, que cobre o rosto diante da presença de Deus. Um adorador anda em santidade, e um adorador voa por cima dos problemas. Por isso as asas voando. Se você é um servo de Deus, Deus quer te ensinar a voar por cima dos problemas. Diga amém. Outra coisa que a águia tem, que é uma característica. Alguém aqui já ouviu falar de ninho de águia que tenha sido montado no chão?
Onde a águia constrói seus ninhos? No alto, nos penhascos, no lugar mais alto, no lugar mais seguro. Algumas vezes até em árvores, mas árvores muito altas. E ali elas põem os seus ovos. Eu quero dizer uma coisa: os seus sonhos têm que estar em lugar seguro. E o lugar seguro é o alto, que é o nosso Deus. Porque quando a águia bota aqueles ovos, aquilo é um símbolo de quê? De esperança, de algo que vai acontecer novo. E ela coloca em lugar seguro. Não coloque teus sonhos, não construa teus ninhos em lugar onde as aves de rapina podem atacar, onde os predadores podem comer, mas construa teus ninhos, os teus sonhos, as tuas metas no lugar mais alto. O lugar mais alto é onde Deus está. Os teus sonhos têm que estar entregues na mão de Deus. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ter os seus sonhos realizados porque começam a querer dar jeitinho? Eu quero ter esse sonho, eu vou dar o meu jeitinho. Deus não quer que você dê jeitinho para realizar o teu sonho. Deus quer que você confie nele, porque Ele vai realizar os teus sonhos no momento certo. Diga amém. Amém. Mas para isso, você tem que confiar. Para isso, você tem que esperar. Para isso, você tem que ser uma águia. Continuando. A águia tem uma característica também, que ela não anda em bandos. O que eu quero dizer com isso? Já viu que tem pessoas que quando estão na igreja, aí o pastor fala: vamos fazer um evangelismo, um exemplo. Aí a pessoa pergunta: fulano vai? Se fulano não vai, eu não vou. Hoje tem culto. Aí o camarada chega em casa, a esposa: não quero ir ao culto hoje não. A casa também não vou. Você tem as suas responsabilidades, diga amém. Amém. Você não depende de ninguém para fazer aquilo para que você foi chamado. Amém. Se você sabe que deve fazer e não faz, a Bíblia fala que você peca. Você não depende do pastor Carlos, do pastor Bruno. Se você tem a sua responsabilidade com Deus, você não depende de ninguém para fazê-la, diga amém. Você não depende de bando. Não, só vou fazer se vier. Eu já evangelizei quando eu estava na Cidade de Deus. Eu já entrei naquela comunidade ali sozinho. Marquei com o grupo de evangelismo. Veio com o grupo de evangelismo. Pastor Carlos, ajudando o pastor Carlos, com o pastor Carlos. E o pastor Carlos entrou na comunidade. Porque eu não dependo de bando. Eu dependo de Deus. Se eu tenho minha responsabilidade... pastor, eu cheguei atrasado porque a minha esposa... Se você tem a sua responsabilidade, a tua esposa não vai impedir você de vir para a igreja. Diga amém. Amém. Se você tem a sua responsabilidade, seu marido não vai te pedir para vir para a igreja. Eu não fiz porque fulano fez. Se é a tua responsabilidade, você é uma águia, você não anda em bando. Diga amém. Amém. A águia tem uma característica que é muito falada. Em uma das pregações, eu queria esmiuçar um pouco, porque ele fala aqui no Salmo 103. Olha só, ele diz assim: não precisa lá não. Que farta tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Uma coisa que é muito falada sobre a questão da águia é o renovo da águia. Quando você viu a história sobre o renovo da águia? Você sabia que em determinado momento da vida da águia, normalmente quando ela está chegando aos 50 anos, ela abre suas asas cansadas e ela voa o mais alto possível no lugar seguro. Chegando lá, ela começa a arrancar as suas penas antigas. Imagina a dor. Pensou, pastor, começar a arrancar seus cabelos? Pensou começar a arrancar a pele?
Mas ela sabe que é preciso fazer isso. Depois disso, ela começa a arrancar as unhas. Imagina a dor. Presta a tua mão aqui, ô missionário Marco, para arrancar uma unha tua. O pessoal vê, não dói. Ele está mais perto, né? Está mais perto. Imagina. Uma por uma. Ela começa a arrancar as unhas. E depois desse maravilhoso momento, ela começa a bater com o bico dela na parede, numa pedra, para poder arrancar o bico. E ela fica ali naquele estado, cresce uma nova plumagem, cresce um novo bico, cresce novas garras, e ela volta a voar. Agora entenda, ela começa a arrancar as penas dela. O que são as penas? É aquilo que fazia ela voar. Eu quero dizer uma coisa: você precisa renovar as suas motivações. Você precisa renovar aquilo que te faz voar. Quando nós somos crianças, entramos na escola, o que nos motiva a estudar? Agradar nosso pai, nossa mãe, ou não levar uma surra quando chegar em casa. Essa é uma motivação. Crescemos, começamos a estudar por quê? Porque queremos um futuro melhor. Está vendo como as motivações vão mudando? Na igreja, a tua motivação principal tem que ser agradar a Deus. E essa motivação tem que ser renovada. Porque muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes, na caminhada, essa motivação desgasta e começamos a querer agradar o pastor, agradar o fulano, agradar o ciclano, e começamos a esquecer que nós estamos aqui para agradar a Deus. Uma vez, eu estava ajudando a abrir uma igreja. Nós já ajudamos a abrir algumas igrejas. Estamos aqui mais uma vez ajudando a abrir mais uma igreja, para a glória de Deus. Eu tinha um trabalho para entregar para o pastor da igreja. E eu correndo, fazendo um trabalho, eu tenho que fazer isso aqui para poder chegar na igreja e entregar esse trabalho para o pastor. O Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: na mesma hora, você não está indo para a igreja para entregar trabalho para ninguém. Você tem que ir para a igreja para me adorar. Você entende? Que a tua motivação aqui tem que ser só uma, e essa motivação tem que ser renovada, que era agradar a Deus e fazer a vontade do nosso Senhor. Essa é a nossa motivação. Ah, eu vou para a igreja porque tem um evento. Não, você está indo para a igreja porque você tem que agradar a Deus. Ah, eu vou para a igreja fazer um mutirão porque... Não, é para agradar a Deus. Tudo que fizermos, seja pensamentos e atitudes, tem que ser para agradar a Deus. As penas cansadas, nós precisamos também tirar de nossos ombros muita coisa do nosso passado. Quantas pessoas não conseguem mais adorar porque na hora da adoração lembram de alguém que as magoou? Eu falo porque eu tive essa experiência. Eu não prego algo que eu não tenha vivido. Eu sei que isso acontece. Estamos na adoração, de repente o diabo lança aquela seta. Lembra aquela pessoa que te maltratou? Lembra aquela pessoa que te magoou? E no longo da nossa história isso acontece muitas vezes. É inevitável que lidamos com seres humanos. Nem todo mundo está na igreja convertido. É inevitável você passar por pessoas que vão te magoar. Quando você for magoado dentro da igreja aqui, levanta a mão. Lembra aquela pessoa que te magoou? E no longo da nossa história isso acontece muitas vezes. É inevitável que lidamos com seres humanos. Nem todo mundo está na igreja convertido. É inevitável você passar por pessoas que vão te magoar. Quando você for magoado dentro da igreja aqui, levanta a mão. Além de mim. Acontece. E nem só dentro da igreja, também pessoas fora da igreja. Nós temos que
soltar isso. E, gente, como eu falei, imagina a dor, porque você está arrancando a tua carne. Você está arrancando a tua carne. Sentimentos, mágoas, tristezas. Sangrou. Dói. Mas tem que ser feito, porque senão você não consegue voar. Então a águia começa a arrancar as unhas. Sabe o que representa as unhas? A defesa. Você tem que baixar as suas armas para eles poderem se renovar. E quantas pessoas entram na igreja na defensiva? Eu estou entrando na igreja, aquele pastor lembra muito do pastor que eu tive anteriormente, ele vai fazer a mesma coisa, não vou ficar nessa igreja. Aquele irmão não falou comigo, não vou ficar nessa igreja. Estão na defensiva. Eu quero renovo, mas tem que ser assim. Estão na defensiva. Para Deus restaurar, tem que arrancar as unhas, tem que baixar a guarda e deixar Deus trabalhar. Diga amém. Amém. Deus não trabalha se você ficar na defensiva. Deus não trabalha se você ficar sempre esperando que vai acontecer o pior. E há pessoas que sempre estão esperando que vai acontecer o pior. Entrei naquela igreja, vai ser igual na outra. Eu vou ser magoado, eu vou ser... já começou. Abaixa suas garras. Arranca fora. E novamente eu digo, isso dói. Dói você abrir mão da sua defensiva. Dói você voltar a confiar. Dói você voltar a acreditar. É difícil, pastor. Mas é necessário para você conseguir o renovo. E por fim, ela arranca o bico. Quantos querem ser renovados nessa noite aqui? Então, fecha a boca. Fecha a boca de murmuração. Fecha a boca de lamentação. E agora assume a posição da águia. Deixa Deus fazer. Mas eu quero trazer à memória qual foi a primeira coisa que a águia fez. Ela voou para um lugar seguro. Esteja num lugar seguro para você alcançar o teu renovo. E eu quero dizer que você hoje está num lugar seguro. Premaná, Sarabane, canta lavasuras. Você está no lugar seguro. Aqui você pode esperar o renovo de Deus. Diga amém. Amém. Aqui é um lugar alto, onde Deus vai te renovar. Aqui é seguro. Não vai haver predadores querendo te machucar. Não vai haver aves de rapina querendo. Não vai haver caçadores. Não, aqui é um lugar seguro. Mas é preciso que você abra mão das penas do passado, das tuas garras, e cale a boca, deixando Deus operar. Para terminar, conta-se uma história, pelo que eu vi, é uma história que aconteceu na África, é uma história contada no meio lá dos africanos, que um certo homem saiu ao campo e foi procurar um pássaro. Ele queria domesticar aquele pássaro. Ele não tinha um pássaro certo. Ele tinha um galinheiro e ele queria colocar um pássaro. E no meio do caminho ele encontrou ali um filhote de águia, machucado, ferido, de repente tinha caído do ninho. Ele viu que era uma águia. Ele falou, mas eu vou pegar essa águia e vou criar no meu galinheiro. Eu vou mostrar como é que eu posso domesticar uma águia.
Ele prendeu a águia no galinheiro. Passaram-se alguns anos, a águia cresceu totalmente tolhida. Cresceu como uma galinha. Nesse meio tempo, o naturalista, passando na região, ele ficou espantado. Você tem uma águia dentro do seu galinheiro. Aí o fazendeiro riu. É uma águia, mas ela não voa. Ela come aí restos. Porque eu domestiquei, eu domei essa águia. Não, se ela é uma águia, é uma águia. Aí o fazendeiro, não, eu consegui dominar essa águia. Eu posso ver? Ele pode. A natureza pegou a águia tremendo de medo. Aí ele falou para a águia, voa, você é livre. E a águia, ao fazendeiro começa a rir, tá vendo só? Isso aí nunca vai voar. Eu domei ela, eu domestiquei ela. Ele, não é possível. Tá, aí por um lugar mais alto, novamente, águia, voa, você é livre. Só que a águia, colhida com medo, aí o fazendeiro novamente viu, tá vendo? Ela está sob meu controle. Ela não vai voar. Você pode fazer o que quiser que ela não vai voar. Ah não, ele pegou uma escada, subiu no alto da casa. Aí ele abraçou a águia. Falou, águia, eu confio em você. Eu sei qual é a tua natureza. Você vai voar. O fazendeiro riu. Eu duvido que ela vai voar. Então ele pegou, quando ele jogou, a águia voou. O fazendeiro ficou com aquela cara de tacho. Pastor, por que está contando essa história? O diabo tem prendido muitos crentes dentro do galinheiro. O diabo tem rido de muitos crentes. O diabo tem feito de muitos crentes assim. Eu estou dominando ele, eu estou impedindo que ele voe. Ele não vai voar, ele vai continuar comendo resto, ele vai continuar ciscando no chão, ele vai continuar no meio das galinhas. Ele nunca vai voar, ele nunca vai desenvolver todo o seu potencial. Mas Jesus, como naturalista, te abraça e diz, eu confio em você. Eu sei a natureza que você tem. Eu sei que você pode voar. Abre tuas asas e voa nessa noite, diga amém. O diabo pode estar tentando te prender, impedindo o teu voo, mas o Senhor faz você nessa noite voar. É só esperar no Senhor. É só acreditar. Um pastor tem medo. Aquela águia também tinha medo. Pastor, é difícil. É minha natureza. Eu estou dando tempo. Mas Deus quer se transformar nessa noite. Deus quer trazer para você um renovo, novas penas, novas garras e um novo voo. Ele quer abrir a tua visão, Ele quer te levar no alto, Ele quer te jogar de lá de cima para você aprender a voar. Ele quer que você aprenda a voar por cima das nuvens. Deus é Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, porque você tem um potencial tremendo e Deus confia em você. Diga amém. Vamos ficar de pé. O corpo humano está em constante renovação. Você vê disso? Em um ano, entre 10% e 30% da sua estrutura óssea foi totalmente renovada. O seu intestino é renovado constantemente. Se eu não me engano, em 7 anos, o seu corpo já é um outro corpo. A sua pele, quando você toma banho, se renova. Sabe por que isso? Porque senão você morre. Sem renovação, você morre. Essa história sobre a águia voar e arrancar as penas e o bico acontece raríssimas vezes. Você sabia? Nós sempre contamos essa história, né, pastor? Mas eu pesquisei. Isso acontece raríssimas vezes. Porque é muito difícil. E, infelizmente, raríssimos cristãos têm buscado o renovo. A
última característica da águia, eu quero enfatizar que a águia é um animal em extinção. A águia está em extinção. E os verdadeiros cristãos também estão em extinção. Mas eu creio nessa noite que eu estou num ninho de águias. Diga amém. Amém. Eu estou nessa noite aqui num ninho de águias. Talvez a pessoa fale, você é ultrapassado e você ainda está de crente dessa forma. Não, agora o negócio é adoração extravagante, agora o negócio é diferente, agora o negócio é assim. Não. Deus procura águias para voar e cumprir a missão dele. Feche seus olhos. Você que nessa noite precisa ser tocado por Deus de uma forma especial, você fala assim, eu preciso ser renovado. Bote a mão no seu coração. Eu preciso muito de novas asas para voar. Eu preciso muito de novas garras. Eu preciso muito de uma nova motivação clara e objetiva. Eu preciso enxergar porque o meu problema está muito intenso. Eu não consigo enxergar através dele. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Ministraram conforme o teu coração colocou em meu coração, Pai. Ori Mariana lá, Basuri, canta lá, Baxere, canta lá, Brianda, canta lá, Basuri. Ministra o renovo nessa noite, Pai, sobre o teu servo e as tuas servas, Pai. Arranca, Pai, as penas velhas. Arranca as garras dos bicos, ó Pai. E faz crescer, Pai, nova plumagem, mais forte. Novas garras, ó Pai, para alcançar objetivos tremendos. Aperfeiçoa a visão, Pai, do teu servo e das tuas servas, ó Pai. Dá um novo bico, Pai. Espírito Santo, enche esse lugar com a tua glória, Pai. Oh Deus, precisamos ser renovados, ó Pai. Deus, tem pessoas aqui presas, ó Pai, no galinheiro do diabo, Senhor. Que o Senhor venha agora resgatá-las, ó Pai, e levá-las para o lugar alto, Pai, e ensiná-las a voar novamente, Senhor. Quebra as cadeias, ó Pai, que impedem o teu povo de voar, ó Pai. Quebra as cadeias que impedem o teu povo, Pai, de abrir as asas, ó Pai. E canta lá, suri de canta lá, Baxeres. E traz um renovo, Pai. Traz um renovo, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Pelo Senhor nessa noite, levanta suas mãos aos céus. Eis minha vida um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Espírito Santo, visita nessa noite. Guarda o meu coração Tira tudo que não vem de ti, Pai. no teu jardim particular. Restaura, Pai, as forças dos teus servos, ó Pai, das tuas servas. Vem regar-me com tua unção, Queremos voar alto, Pai. para que eu possa exalar teu ser. Senhor, dá-me tuas asas para te Queremos voar alto, Pai. Viva, Pai, nessa vida, busca os nossos problemas, ó Pai. aonde tu estás assentado Queremos te alcançar, Senhor. acima de Oh, não, 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 não.
guarda o meu coração. O teu jardim particular, pega-me com tua unção, para que eu possa exalar meu teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.